Olá, seja bem-vindo. Nós vamos continuar a história da calculadora, parsing da mini linguagem com IAC, né? Que está até dentro do Unix Programming Environment. Nós estamos agora na versão 2, estágio 2, como eles chamam no capítulo 8.2. Então, aqui nós vamos começar copiando a versão anterior e fazer a versão 2 da calculadora. Qual é a história nesse capítulo? Duas coisas: tratamento de erro mais elaborado, erros, né? Mais elaborado, e variáveis. As variáveis vão ser letras de A a Z, maiúsculas ou minúsculas. E é o que é explorado nesse capítulo aqui, nessa 8.2, nessa parte da 8.2. E a gente pode ver, por exemplo, que nesse caso um erro de ponto de flutuante, né, aconteceu quando você faz 1 dividido por 0. Olha o que acontece no caso do Calc 2. A gente já copiou, né? Então vamos fazer Calc 2. 1 dividido por 0 dá infinito, não dá uma exceção. Porque isso aqui é provavelmente coisa do Unix antigo, tá? Dos anos 70, 80. No meu Mac, não, o cálculo em ponto flutuante não dá exceção quando é 1 dividido por 0, dá infinito e tudo mais. Então, tem como elaborar isso aí para gerar uma exceção, mas não é o padrão, então não vou me preocupar com isso. A expressão conter variáveis vai ser um ponto que a gente vai explorar, ela vai ser uma expressão também, por isso que você pode fazer múltiplos x, y, z igual a 0, que vai ter um valor. E é o que nós vamos explorar agora nesse ponto. Eu acho que primeira ideia que nós podemos ver é sobre como tratar os erros de maneira mais polida. Se a gente fizer, por exemplo, um mais, vai dar um erro de sintaxe e o programa vai sair. Só que a gente não quer que isso aconteça, a gente quer continuar o máximo que der, né? Então, em vez de dar só, a gente vai dar a mensagem, e a mensagem ela é posta através do IAC, chamando essa função y erro, com a mensagem no S aqui, né? E, só que ele para no final, então a gente vai ter que continuar. Para isso, a gente tem algumas considerações a serem feitas. Primeiro, no parser, aqui deve ter, exibindo aqui no parser da listas, ele tem um símbolo especial chamado error, que é do IAC. Você define esse símbolo e quando a gramática falhar, ele vai chamar essa cláusula, que é a cláusula que a gente vai fazer agora aqui, error, com enter também, e vai tomar uma ação quando esse erro acontecer. A ação é um símbolo do IAC para que ele continue mesmo que dê algum problema, que é esse aqui, y error ok. Nós vamos botar aqui y error ok. E é uma expressão do C, então tem que terminar com ponto e vírgula. A ação é essa, e agora, se a gente compilar o Calc 2, quando der error, ele vai continuar espaciando. Então não parou, continua, posso fazer 1 mais 1, vai dar 2, aí tudo mais. E esse, então, agora a calculadora consegue continuar se der algum erro. Seria interessante também te prover o nome do programa, calculadora 2, erro de sintaxe na linha tal. Então nós vamos ampliar para incluir essas informações. Então a gente vai precisar, por exemplo, do nome do programa, que vai ser vindo desses parâmetros aqui, é o argumento 0, né? No caso do C. Então aqui vai ser o char, um vetor de strings, no caso, e o progname, que a gente vai botar primeiro aqui só atribuindo, depois a gente tem que definir ele, vai ser o arg0. Ok. O que mais? A mensagem de erro vai conter o nome do programa, então esse primeiro parâmetro é o nome do programa. A mensagem de erro depois, at line, vamos dizer, na linha tal. Uma linha tal. Então aqui nós vamos chamar de progname. A mensagem de erro e line number é o número da linha. Ok, o que mais? Então agora a gente precisa também definir e incrementar as linhas. No livro, para incrementar linhas, ele usa o lexer aqui. Então, por exemplo, ele faz aqui if c foi igual a barra n, ele faz um line number mais. Eu achei que às vezes não bate muito bem as linhas, não sei porquê. Eu vou fazer diferente, eu vou implementar na gramática aqui do próprio da calculadora, e quando for uma expressão aqui ele vai, o enter ou a expressão com enter ele vai incrementar. Mas a gente precisa também declarar o número da linha. Então não pode ser aqui dentro, que isso aqui é do IAC, e pode ser aqui em cima, definido, ou aqui embaixo. Mas aqui embaixo o IAC não vai enxergar esse símbolo definido. Creio eu. Vamos ver então. Vou tentar com o nome do programa primeiro.
Asterisco, wrong name. A gente pode começar com, sei lá, nulo, um valor nulo. E o número da linha pode ser um unsigned, um inteiro sem sinal, né? Unsigned int line. Não, ele vai começar com 1. Ok. Vamos ver se o IAC consegue enxergar essas coisas todas, né? Por enquanto. Por enquanto, sim. Progname porque também só precisa aqui embaixo, não tem problema. A gente seta ali embaixo com o mark_v. Mas o line number eu vou precisar incrementar aqui, por exemplo, quando for um enter. Eu vou fazer line name++, como ação dele. O que vai acontecer se eu tentar compilar agora? Make calc 2. Ele não conseguiu achar o símbolo line number. Então eu não posso, se eu quiser na gramática trabalhar com line number, eu não posso definir ele aqui embaixo. Eu tenho que mover essa linha lá para cima. Dentro dessa parte que é copiado literalmente. Lembra que está entre os percento e o chaves, ele é copiado literalmente. Então aqui já vai dar certo. Podia mover também um programa para deixar tudo junto, né? Mas eu acho que aqui fica mais contido mesmo. Né? Pode ser assim mesmo. Line number lá em cima. Vou tentar agora compilar. Nenhum problema, ok. Então agora eu vou fazer 1 mais 2, ok. Agora vai ser um erro de sintaxe, por exemplo. Na linha 1, não, faltou incrementar, mas que a gente não botou na expressão também. A gente precisa, quando for uma lista de expressões, também incrementar o número da linha, quando imprimir. Line number, ou antes ou depois, tanto faz. Acho que ficou um pouquinho já cheio aqui, mas vamos mexer um pouco aqui. Ok, compilamos de novo, só porque mexeu na sintaxe ali, na forma, na verdade. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 3, 4. Agora, se tiver um erro de sintaxe, vai ser na linha 3. Linha 3, certo? Erro de sintaxe na linha 3, o nome do programa, e agora a mensagem está mais polida e não sai catastroficamente. Ficou melhor assim. Um outro ponto é a inclusão de variáveis. E as variáveis exigem bastante modificação. Então vai ter um token, vai ter o lex, você vai ter que tratar com ela, a gramática e o tipo também da pilha do IAC vai mudar. Primeiro, vamos olhar a primeira gramática. Primeiro, a gramática, a gente pode ver que é uma variável, uma expressão, no caso, pode ser uma variável, ou uma variável com uma atribuição e outra expressão. E tem as ações que você tem tomado. Nós vamos implementar na gramática, então, aqui, juntos. Então, a expressão pode ser uma variável, que ele vai ter uma ação lá, que a gente vai depois mexer, ou pode ser uma variável igual o caractere, no caso, né, uma expressão, e vai fazer outra coisa que a gente tem que olhar agora, que é uma variável chamada main, um vetor, no caso, que tem 26 caracteres, 26 possibilidades, porque são as letras de A a Z, maiúscula ou minúscula, tanto faz. Então aqui, por exemplo, vai ser um double main de 26. Essa é a nossa memória. Então, quando a gente pegar a memória, a gente vai querer fazer o índice dela com o $1 e recuperar esse valor dentro do main. Quando a gente atribuir, a gente vai fazer main, $1, faz o index dela, né? E põe o valor dentro, que é a expressão. Até agora tudo faz sentido na gramática. A gente também vai precisar alterar agora a pilha, porque a pilha do IAC ele estava com um double agora definido, o type double, só que a gente vai ter agora que compartilhar valores que pode estar na pilha. Tanto a pilha pode ser um double como pode ser um inteiro, que é esse aqui, um silent int no caso, né? Que vai ser, não, na verdade não do line number, mas o índice da memória, né? Esse número aqui que está aqui, 26, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 25 no caso, né? Então, para isso, não se usa o define, a gente usa um símbolo especial, que é o %union, que é coisa do IAC. %union, que vai, no final das contas, vai criar um tipo union no C, né? Mas a gente usa o %union, e dentro a gente vai incluir os novos valores, que tem, por exemplo, aqui tem um union, né? Que está mostrando, é o tipo da pilha. Bom, pode ter tanto um double, ou val no caso,
como tu pode ter um unsigned int aqui que vai ser, ou int no caso, vamos botar int mesmo, não complicar demais, que é o index da variável. E dentro tem esse union aqui como token. A gente precisa depois definir alguns valores ali, com o tipo do valor, no caso, da que está ali embaixo, a gente já vai chegar ali. Primeiro, nós vamos continuar, e nós precisamos no Lexer retornar uma variável e tomar alguma ação. Então, para isso, ele faz um teste. Se, na verdade, não é igual, mas se o símbolo, se o caractere for um alfabético, né, maiúsculo, minúsculo e slower, ele, no caso, se for letra minúscula, né, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a referência ao índice dessa variável. Então, a gente tem aqui o Lexer, também aqui, cadê? Esse ponto aqui, ó. A gente vai ter que retornar o y né? O índice. Para isso a gente põe ponto index, como se fosse da estrutura. E o número, o C, né? O caractere, menos A. Então, se, por exemplo, se for um A minúsculo, vai ser 0 que vai retornar essa expressão. E aí o index vai ser 0 e vai pegar o main de 0, então é o primeiro valor, no caso. E tem que retornar o tipo como sendo uma variável. Então, se o caractere for minúscula, ele então vai fazer vai recuperar o index e depois retornar como o y-val e depois vai dizer que o token é um var. Aqui eu preciso mexer também. Y-val ele vai ser um val, no caso, que é onde eu vou pôr o número, né? Certo? E retorna o número. Aqui tá certo. Agora eu preciso declarar os tokens e os tipos das expressões que estão bem aqui, ó. Nesse caso, lá em cima. O token é um nome, mas agora tem que ter um tipo para ele. Não basta só dizer que é um token. Ele é um val, que está bem aqui. O val, esse val, não é var aqui é val. O val que está bem aqui. Val e fica entre menor e maior, tá? Então a gente vai declarar um outro token, que nesse caso vai ser o index, né? Que é a variável, o var. Até a gente pode chamar isso aqui de unsigned mesmo. Já que a gente está fazendo essa distinção toda. Unsigned int index. Então temos porque ele vai ter que ser maior do que 0, maior ou igual a 0 mesmo. E tem um caractere especial para declarar a expressão, mas a gente vai, por enquanto vai pular porque a gente vai ver a mensagem de erro que vai dar, não vou botar isso que está aqui. Ok, e o tipo e a precedência do operador de atribuição é a direita, então primeiro ele avalia a direita, depois vai avaliar a esquerda, porque a gente quer primeiro pegar a expressão e atribuir na variável também, né? E ele tem menor precedência em relação à soma, à multiplicação e à potenciação lá que a gente já tinha mexido antes. Ok. Então vamos compilar e ver em que estágio nós estamos na calculadora agora. Se dá algum erro. Sim, ele disse agora que o tipo e a expressão e lista estão todos com sem tipo. Então eu tenho que declarar que aqui que é o %type, o tipo da coisa, no caso dos não terminais, tá? Da expressão vai ser val, que é o double, né? Então, expressão double. Não precisa de ponto e vírgula aqui. Para ver se já acessou todos os problemas. Sim, só que agora eu tenho uma condição de erro aqui, um warning, na verdade, na linha 35. Sim, eu esqueci de botar o $, que a expressão recebe o endereço da memória que está ali. E também aqui é bom a gente fazer a atribuição e também fazer com que ele retorne o valor. Certo? Vamos ver se com isso a gente consegue silenciar. Agora teve um erro, só que eu acho que eu devo ter feito alguma coisa diferente aqui. XPR. Deve ter sido isso aqui. Não. Linha 36. XPR. Sim, né? Não é XPR. Aqui é $3.
Não tem um símbolo literal. Aqui não tinha nada a ver ter alterado. Continua valendo essa atribuição. Ok, calc 2 está feito. Agora eu tenho A igual a uma expressão, por exemplo, 2 elevado a 7 menos 1. 127. O A tem 127. Se eu fizer que o B seja o A elevado ao A, eu tenho que o B vale esse número todo. E lembra que a atribuição também é uma expressão, por isso que ele retorna. Ok, tem esse número todo. Se eu fizer A dividido por B, B dividido por A, tenho esse número ali todo. E com isso eu tenho variáveis. Então x pode ser o B sobre A, que é esse número ali, x tem esse número ali. Então posso fazer x vezes x e que deu um número extremamente grande, infinito ali, no caso. No caso que eu tenho a questão do ponto flutuante, obviamente. Implementamos condição de erro, tratamento de erros e variáveis. No decorrer do capítulo, no final dele, ele como exercício pede para você implementar um último valor calculado, que ele sugeriu botar numa variável chamada P, de previous, né, previamente, e também separar as expressões por ponto e vírgula. Acho que separar por ponto e vírgula talvez seja trivial de implementar se a gente pensar. Eu vou só fazer o seguinte, eu vou copiar agora a calc 2 para calc 2. Isso aqui não vai fazer parte da minha calculadora, só para a gente exercitar aqui, que vai ser com ponto e vírgula. Eu vou fazer o seguinte, como é que eu acho que tem que ser separar ponto e vírgula? Quer dizer assim, ó, 1 mais 1, ponto e vírgula, 2 mais 2, então isso aqui teria que funcionar. Isso aqui está como erro de sintaxe, então nós vamos fazer... Pode ser aqui, no caso, parecido. Lista é uma expressão terminada com ponto e vírgula, literal caractere. Não tem entra na história, tá? Não vou aumentar o número da linha, mas eu vou fazer o printf. Printf que vai fazer o tab, %, n, $2, e é isso aí. Também se tiver assim, se for sozinho, ele também vai contar como uma expressão list e ponto e vírgula, no caso. Vai contar. Não vai fazer o incremento da linha, porque não tem sentido no caso, né? Não estamos incrementando a linha mesmo. É isso aí, então esse 1A tem o 2A, no caso. O ponto e vírgula separa também expressões, bora ver. Calc 2A, 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3. Muito bem. Que mais, sei lá. 2 elevado a 7 menos 1 e 2. É isso aí. E finalmente uma memória. Então o que a gente pode fazer com a memória? Eu vou fazer o 2B agora. Calc 2B. Cachorrinho latindo. Poderia aproveitar uma variável, mas eu vou fazer diferente. Eu não vou aproveitar uma variável de A a Z. Eu vou criar espaço na memória, sei lá, 30 posições. Quantas eu queira. E vou ter um símbolo especial, o underscore, que é o sublinhado no caso, vai retornar a última operação calculada. Então para isso eu ponho que o $$ é igual ao... Não preciso fazer nada. Na verdade, eu preciso fazer aqui. É igual à memória, e pode ser a última posição, que é 29. Ele recupera o valor. Agora eu preciso atribuir toda vez que eu calcular alguma coisa, uma expressão, o resultado, avaliar a expressão, eu vou ter que salvar dentro desse endereço 29 aí. Então, se for aqui a expressão, então eu faço que aumento a linha e faço main de 29 igual a $2, que é o segundo valor ali. Poxa vida, ficou feio aqui. Vamos fazer uma formataçãozinha. Porque é possível fazer mesmo, não tem problema. E creio que é isso. A expressão calculada atribuiu a memória 29, que é a última localização. Vamos fazer calc 2. Calc 2B. Nenhum erro, calc 2B.
Eu vou fazer o cálculo de 2 elevado a 7 menos 1, 127, então o underscore tem 127. O último resultado calculado é vezes 2, dá 254, e também o underscore vai ter o 254. O A é o último valor calculado, dividido por 2. E o A, então, tem 127. E com isso a gente fez um pouco diferente do que pediu no exercício, mas a gente guardou dentro de uma variável especial, o underscore, ou sublinhado, o último resultado calculado. Né? E aí, então, a gente consegue terminar esse capítulo, essa parte da história da calculadora com variáveis. Né? Então, espero que tenha sido interessante, de alguma forma útil também. Né? Até o próximo vídeo.